né? Então, eu não sei qual hora que você está ouvindo isso, está ouvindo esse vídeo, então para você um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para alguns. É importante a gente começar a falar hoje, que hoje é o nosso dia de falar sobre psicanálise, psicologia em si, né? E eu estou falando aí, né, me colocando na posição de psicanalista. É importante o que eu vou dizer, porque hoje a gente vai falar de uma coisa específica, né, que são chamados aí PDSM-5, de transtorno de personalidades. No entanto, na psicanálise, a gente não trata muito dessas questões do que o DSM predispõe, já que isso são arquétipos adquiridos, mas é importante a gente falar, tá? Para a psicanálise, nós temos aí as pessoas esquizoides, paranoides, né, e histéricas. E nós vamos entrar nesse detalhe em um outro momento. Mas no momento atual, eu tenho percebido nessa questão do YouTube, e que para algumas pessoas compreenderem, né, que não é todo mundo que entende um quadro histérico, não é todo mundo que entende um caso esquizo ou paranoide, né? Então a gente vai ter que, infelizmente, a gente tem que trabalhar mostrando as classificações disso, ok? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade conforme DSM-5. Então vamos lá, gente. O que vem a ser e como vem tratar o DSM sobre essas questões, tá? Primeiro a gente precisa entender que existem 3 grupos distintos de transtorno. Primeiro precisamos entender que existem 3 grupos distintos de transtorno de personalidades, né? Vamos destacar elas e classificar em 3 grupos. O grupo A, que é composto pela paranoide, esquizoide e esquizotípica, né? O grupo B, que tem neste grupo é colocado aqui o antissocial, o borderline, o histriônico e o narcísico. No grupo C, esquiva, dependente, obsessivo-compulsivo, né? É neste grupo, no grupo C, que a gente vai encontrar as ansiedades, né? Todas as ansiedades, elas estão inseridas dentro desse transtorno de personalidade, mas nós vamos falar de uma forma um pouco mais à frente. Por alguns canais que eu tenho acompanhado, algumas questões bem polêmicas às vezes, e às vezes coisas que saem até fora de controle, nós vamos começar a trabalhar nesse período, né, o grupo B, que seria o grupo que compõe o antissocial, o borderline, o histriônico e o narcísico. Nesta semana, nós vamos começar pelo antissocial, né, para que vocês possam compreender e não deixar ser influenciado por alguns aspectos. A gente vai aprender a identificar um pouco e a gente também se proteger, ok? Então vamos lá. Lembrando que para a gente classificar uma pessoa dentro dessas patologias, conforme está o DSM-5, um psicólogo pode observar a partir dessas observações, um psicanalista pode observar a partir dessas observações e o psiquiatra tem existe a possibilidade do psiquiatra medicar a partir dessas classificações, tá? Mas é importante a gente entender que tudo aquilo que eu vou falar, existe alguns aspectos aí que pode estar inserido em outra patologia. Então vocês vão ter apenas um leque. Então não saia por aí apontando que a pessoa esteja dentro desse quadro até você analisar bem a história e o contexto todo, tá bom? Porque você pode achar que seja uma coisa e a pessoa seja outra, ok? Então vamos lá. O antissocial, gente, ele é um portador, né? É um portador de um transtorno de quê? De personalidade.
Então, a pessoa portadora do transtorno de personalidade antissocial, ela costuma ter um longo histórico de violação dos direitos das demais pessoas, né? Ela viola o direito do outro, né? E não é um hoje, tá? Existem históricos, existe por aí um histórico, né? Se você for ver na vida dela, sempre teve alguns episódios. Muitas vezes, né, são considerados violentos, porque eles conseguem o que desejam. Então, em prol do que desejam, eles podem sim partir também com a questão de violência, tá? Eles são indiferentes às preocupações dos outros. Então, como ele viola o direito dos outros, não está importando se ele está violando ou não, se o outro vai sentir ou não, se o outro tem problema ou não, se o outro está com dificuldade ou não, se o outro está gostando ou não. Ele simplesmente não se preocupa, tá? Ele tem aí uma tendência também a mentir e enganar, né? E parece ser um traço que ele vai adquirindo e muitas vezes demonstra ser incapaz de estabelecer o quê? As diferenças entre o que é verdade e o que é mentira. Eles passam a inventar. E esse inventar é apenas para poder conseguir atingir as suas metas. E atingindo as suas metas, eles conseguem aí dar um certo equilíbrio ao que ele está sentindo, né? Eles demonstram ser incapazes de estabelecer a diferença entre a verdade e as mentiras que eles inventam. Essas mentiras que eles inventam, que eles criam, que eles fantasiam, têm um objetivo: atingir suas metas. Não importa qual meio vai ser, mas ele vai criar as mentiras, vão inventar essas mentiras e vão viver essa realidade. Então ele nem vai saber muitas vezes qual é a diferença dessa realidade, se aquilo é real ou não. Eles não demonstram remorso ou preocupação a respeito dos efeitos. O que isso vai causar para a vida dele? Tá nem aí, não tem remorso, não tem uma preocupação se isso vai causar ou não. Ele faz desdém disso. Então, as pessoas ameaçarem com processo ou não processo, isso não vai causar para essa pessoa nenhum tipo de preocupação, né? E nenhum tipo de remorso, tá? Algumas vezes, alguns atos deles também podem ser danosos, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui do outro e o outro pode sentir alguns movimentos que não foram bem pelaquilo que a pessoa está vivendo. Então a gente precisa nós podemos ser essa noção. Quem não tem esse transtorno de personalidade social consegue perceber o caos que está causando no outro, mas eles não estão nem abertos um pouco para isso, nem ter um remorso para isso. Então vai atropelando o outro sem nenhum pico de remorso, sem nenhum pingo de preocupação se vai ou não causar um algo, se o outro vai sofrer ou não, o que não importa. O importa é ele criar as situações, as mentiras e etc. Então, tá? Segundo Havley Clarke, que é um grande estudioso da questão psiquiátrica dessa vertente, né, desse tipo de transtorno de personalidade, existem 6 características básicas do portador, né? Então, se você vai no psiquiatra, no psicólogo, até mesmo em alguns psicanalistas, dependendo de linha psicanalítica, que for trabalhar em cima do transtorno, né? Porque na verdade não é obrigatório o psicólogo ou o psicanalista trabalhar em cima do transtorno, até porque nem todas as linhas vão entender isso como um aspecto específico. Por exemplo, na psicanálise vai se trabalhar sim qual é a neurose dessa pessoa para poder se trabalhar o aspecto. Então, dentro da psicanálise, neurose está incluso também os transtornos de personalidade, que aqui a gente está separando, tá bom? Então, segundo Havley Clarke, essas 6 características básicas são a volubilidade e o encanto superficial. Então, é volumoso as coisas, existe um encanto, a pessoa passa como um encanto, a coisa bem feliz daquilo, do encanto que se tem com o outro, com as coisas, com os momentos, né? Só que isso, gente, é superficial, tá? Isso pode ser pessoas, pode ser crenças, pode ser trabalho, pode ser diversas coisas, né? A outra coisa, tem um senso exagerado do próprio valor. Então é um tipo de pessoa que muitas vezes vai se achar que é o máximo, que é mais do que todo
situações esmeras, né? É uma grande pessoa, é uma grande potência, vai querer se valorizar demonstrando para o outro, né, esse poder exagerado que tem do seu valor, né? Tem uma propensão também do tédio e também tem a necessidade do estímulo, né? Tem a mentira patológica, tem a manipulação e a chantagem com relação ao outro, principalmente quando esse outro deixa de fazer o que ele quer, ou esse outro descobre o que ele quer, ou esse outro quer expor o que ele quer, o sentido dele, né? Então ele passa para a manipulação e a chantagem, né? E também tem a questão da ausência do remorso. Então, todos ao seu redor podem falar, qualquer pessoa pode tentar descrever o que ele está sentindo, o que está acontecendo, e esse tipo de pessoa não tem nenhum pingo de remorso, a ausência do remorso. Então essas são as 6 características que essas 6. É importante falar que uma pessoa psicopata, ela também tem ela tem alguns aspectos antissocial, mas nem todo antissocial ele é psicopata. A gente precisa entender isso, tá? Um psicopata tem aspecto antissocial, mas nem todo antissocial é um psicopata, né? A princípio, porque o psicopata, gente, ele não tem, ele tem tudo que ele faz é bem sucedido, tá? Então, tudo que ele faz é bem sucedido. E às vezes a questão do antissocial, nem sempre as coisas que ele faz é a maneira certa. Ele termina se expondo de uma forma clara. Por exemplo, na mentira, vai ser de uma forma clara. É por isso que a gente classifica aqui essas características, porque o psicopata, ele vai fazer isso e as pessoas vão acreditar como sendo verdade. Porque não dá pra gente saber quem é um psicopata. O psicopata, ele pode estar ocupando grandes posições sociais e ninguém nunca vai descobrir, né? Nós temos um caso específico na história americana como o Jack o Estripador, né? Que até hoje ninguém sabe quem é essa pessoa, né? É um caso de psicopatia, mas é tão bem sucedido que até hoje não se descobre quem ele é. E o psicopata só é descoberto quando ele mesmo permite, como a gente tem alguns casos no Brasil sobre esse aspecto, tá bom? Então, sempre vamos pensar nisso. Nem todo psicopata, o psicopata tem um aspecto antissocial, mas nem todo antissocial é um grau de psicopatia, tá bom? Isso é importante a gente também para falar aqui. E é importante a gente também parar para pensar que um agravante, a única situação que pode os dois se convergir, né, ser semelhantes, é que tanto um antissocial como um psicopata, eles podem se envolver em questões criminosas, tá? Para poder eles conseguirem aí o que eles querem. Não quer dizer que todo antissocial vai cometer um crime, que todo psicopata vai cometer um crime, mas é o único ponto que os dois têm de semelhança, né? Aproximadamente seria também essa questão, né? E o crime que a gente está falando aqui não seria necessariamente um ato de assassinato, tá? Não, mas de infringir o direito do outro, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você tem algum medo e receio do que a gente está falando aqui, eu não estou falando apenas da minha cabeça, ok? Estou falando pela solução dos meus estudos aí, que já passam mais de 20 anos de estudo sobre a questão psicológica e principalmente na dimensão na área da psicanálise, né? E eu deixo para você como sugestão o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dalgalarrondo, e também a Psicopatologia, uma abordagem integrada, de David Brown e Vermark Duran, tá? Então os dois livros são excelentes para você também aprimorar aí os seus estudos. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham aprendido aqui, veja que como uma questão de conhecimento, não saia por aí não saia por aí gerando a patologia das pessoas, porém, sabendo desse aspecto, é fácil também a gente começar a analisar o que esse outro ou essa outra esteja fazendo e que a gente possa encontrar aí a gente pode fazer aí uma reflexão, né? Se isso que a pessoa está pondo para mim é verdade ou mentira,
essa pessoa merece ou não? Eu até que ponto eu estou sendo manipulado, né? Porque algumas pessoas conseguem enxergar ao longo do tempo, outras vão continuar sendo enganadas, tá bom? Então, grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. E no nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline. Então, grande abraço a todos e até o